Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. À medida que o pessoal for entrando aí, vou admitindo na sala, deixar a aula gravada, né? Boa noite, então, a todos. A gente iniciou aí a partir de 29, né? A gente iniciou, então, a ser mais uma do módulo básico de desenho técnico. Essa C, pessoal, era um pouquinho mais extensa. É, Quero dar só um aviso também, pessoal, antes aí, a vocês dois presentes, aos demais também, que puderem depois assistir essa web aula, que também tá aberto lá, deixei em aberto para quem tiver devendo, né? Não sei, nunca é o caso de vocês, mas quem esteja, dá a oportunidade aí, pode entregar, porque essas UC geralmente de refrigeração são um pouquinho curtas, elas são um pouco rápidas, pode ser que aí vocês meio que podem estar um pouco, né, atarefados aí no caminho, então é o tempo aí, por exemplo, para entregar de informática básica, de metrologia, certo? Que as duas UCs aí que já passaram aí, né? Bom, e agora, pessoal, a gente está na terceira, que é de desenho técnico. Bom, por que que a gente, pessoal, da área de refrigeração precisa ter essa noção? Não precisamos, daqui a gente não vai sair exímios desenhistas, né? Até porque não é o escopo do curso. Mas toda a área técnica, seja ela da refrigeração, mecânica, eletromecânica, automotivo, qualquer um, né? Nessa área mais técnica, a gente tem que ter noção de desenho, né? Porque nós como técnicos, né, a gente também executa fabricação, a gente também fabrica, né? Fabrica e executa algo que está no papel. E para isso, um desenho ele tem que ser muito bem elaborado e a gente também tem que saber ler esse desenho, saber ter uma boa interpretação, né? Então, se porventura vocês forem para uma área de projetos, né? Então, mais do que nunca, vocês têm que ter essa noção do desenho, né? Então, por exemplo, um projeto de ar-condicionado, seja ele um ar-condicionado central, seja ele um, um projeto simples, né? Até para poder, a partir dessa planta, por exemplo, uma planta baixa, você conseguir dimensionar aí, fazer um bom cálculo de carga térmica, né? Então, a partir desse desenho é a base, a gente poder, então, prosseguir, né, em toda e qualquer área técnica, não só aqui da refrigeração, né? Essa OC, pessoal, ela começou no dia 29 e vai até o dia, deixa eu só compartilhar a tela com vocês, vai até o dia 8/10, né? Então vão ter algumas aulas aí, bom, e aí hoje a gente vai ver algumas coisas da parte básica de desenho aí. E aqui, pessoal, o desenho em si, eu não vou, a gente vai ver o desenho técnico, tanto manual quanto AutoCAD. Quem já tem noção de AutoCAD, bom, eu vou também em algumas aulas aí, como a gente tem um pouco de aula a mais, eu posso dar algumas coisas, dicas aí. E também, quem já tem noção, quem já sabe mexer, tudo bem. Quem não souber e quiser fazer manualmente também, não tem problema. Eu não tenho esse rigor. Porém, no desenho à mão, pessoal, eu peço um pouquinho mais de cuidado. Faz com uma régua, faz bem dimensionadinho, né? Faz com proporção, né? Faz uma coisa mais bem caprichada, certo? Isso aí é a única coisa que eu vou exigir mesmo de fato de vocês aí. Tá certo, pessoal? Então, antes de iniciar, eu quero passar um vídeo da indústria, a gente inicia aí logo em seguida, tá bom? Esse petróleo todo vai ser transformado em vários combustíveis, gasolina, diesel, gasolina de aviação, que são a especialidade dessa refinaria, mas também substâncias que vão ser usadas na fabricação de plástico, solvente para a indústria, enxofre para a produção de ácido sulfúrico e muito mais. O petróleo é formado por moléculas orgânicas, que têm vários átomos de carbono ligados entre si para formar uma cadeia. E além do carbono, praticamente só tem hidrogênio, que aqui está representado por essas bolinhas brancas, e por isso ele é um hidrocarboneto. Mas o petróleo não é formado por um tipo de molécula só, são muitas moléculas diferentes, desde o metano, que tem só um átomo de carbono, até moléculas com dezenas de carbonos ligados entre si, que nesse caso teria hidrogênio também, mas a gente não tinha bolinha suficiente. Para conseguir usar isso para alguma coisa, a gente precisa separar o petróleo em grupos de moléculas parecidas entre si, e que ainda podem passar por vários processos de transformação até chegar no produto final. Aqui na refinaria, essa transformação acontece usando calor, dando origem aos derivados de petróleo. A gasolina, por exemplo, é composta principalmente por moléculas que têm entre 6 e 12 átomos de carbono.
É nas unidades de destilação que o petróleo vai ser separado. Tudo acontece dentro dessas torres gigantes, chamadas colunas de destilação, que podem chegar a 70 metros de altura. São uma espécie de tubos gigantes, com várias plataformas horizontais chamadas de pratos. É como se fosse um prédio gigante e cada plataforma é um andar. O petróleo é aquecido a mais ou menos 350 graus nesses fornos gigantes, depois injetado na coluna de destilação pela parte de baixo, no andar térreo. A essa temperatura, a maior parte dos componentes do petróleo já virou vapor e vai querer subir. E no caminho ela vai batendo nos pratos. Então a temperatura de cada andar vai ser diferente. Embaixo é o mais quente e lá em cima no topo é o mais frio. É em cada um desses andares que a separação vai acontecer. Conforme o vapor vai subindo, esfriando, a mistura de moléculas começa a condensar, virar líquido. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. E também, pessoal, a gente tem, só para lembrar aí, e essa ou C, vão ter duas, né? Vocês vão ter duas aulas presenciais aí com o professor, né? E também a gente vai ter aqui na EAD, duas atividades, correto? Então vamos lá, pessoal, vamos ler aqui, ver o que se pede da situação de aprendizagem e também ver alguns conceitos aí com relação ao desenho, né? Então aí o nome da situação chama Noar com ar, né? Então o gerente de logística da empresa, né, que você trabalha, solicitou que você elabore um desenho de dois cases, né, caixas, para acondicionar, né, um sistema de climatização residencial do tipo split high wall, com evaporadora e condensador. O objetivo do projeto, então, é dimensionar, né, o tamanho das caixas, né, que atendam ao acondicionamento de forma segura e econômica, né, tendo em vista, né, que os aparelhos serão enviados por via aérea, a filial da empresa, localizada no interior do estado. Então, fique atento para a confecção dos cases, porém, pois a empresa contratará uma marcenaria local. Portanto, ela deverá ter um projeto que inclua todas as informações de tamanho e outros detalhes importantes. E seguindo a orientação do setor de logística, após conferir as medidas dos aparelhos, os cases devem ter as seguintes dimensões. Para o condensador, não fala condicionador, mas é o condensador. Então, essa caixa tem que ter 35 centímetros de largura, 65 centímetros de altura, né, ou 0,65 metros, ou 90 centímetros de comprimento, ou 0,9 metros. Para evaporador, essa caixa tem que ter 40 centímetros de largura, 30 centímetros de altura e 80 centímetros de comprimento. Então, eu tenho as dimensões da caixa aí. Essa primeira sabe. Então, pessoal, o que vocês vão fazer é fazer essa case, certo? Vocês vão fazer, então, o desenho dessas duas caixas, para evaporadora e para condensadora. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse desenho numa folha A4, que é essa folha que a gente tem normal aí, Chamex, né? Então, vocês vão fazer com margem e legenda, né? Nós vamos fazer com aquela margenzinha legenda. Eu vou explicar para vocês aí como é que ela é feita aí. É, pode ser feito tanto no AutoCAD, no SolidWorks ou à mão, certo? No Inventor, qualquer um da forma aí. Desde que tenha a legendinha, tudo certinho, certo? Com relação aqui, pessoal, tem alguma dúvida aí do que fazer nessa primeira situação de aprendizagem? Tudo certo, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. É, então, como eu falei, né, para a gente poder ter um êxito na nossa profissão, né, na profissão e na área, a gente tem que ter, então, uma boa leitura de desenho, né? E o desenho, né, é uma representação de um objeto geralmente tridimensional. Então, a partir de um objeto tridimensional, a gente faz, então, as chamadas projeções ortogonais, né, ou chamados rebatimentos, né, que geram as vistas, né? Então, a dificuldade, né, da gente visualizar integralmente de forma espacial, a gente pode ser superada fazendo esse estudo parcial. Então,
Uma peça que tem geometria complexa, né, uma peça tridimensional, a gente pode destrinchá-la em diferentes vistas, né? Então, uma vista lateral, uma vista frontal, uma vista superior, uma vista é, posterior, uma vista inferior. Então, as diferentes vistas que a gente tem aí no diedro aí, né? Então, é uma forma de sair de um objeto 3D para um objeto 2D. E essas diferentes vistas, né, pessoal, se a gente juntá-las ali, então, no seu total, a gente tem uma peça em 3D, né? Bom, então, pessoal, no desenho manual, né, quando a gente faz um desenho manual, o desenho técnico vai pedir, né, o manual alguns equipamentos aí próprios, né? Então, eles são disponíveis em papelaria, loja de equipamento de desenho. E quanto maior a qualidade, né, pessoal, do desenho à mão, mais preciso vai ser seu trabalho, mais exigência, né? E não necessariamente o instrumento mais caro é o melhor. Então, a gente tem que ter 10 características de cada um deles. Então, por exemplo, aí, ó, o lápis, né? O lápis aí de madeira e grafite, né? Pode ser usado para desenho. Então, um lápis, né, pessoal? Tem que ser muito bem apontado, afiado com uma lixa pequena, né? Então, tem uma ponta bem. Vamos ter aquela ponta que fica um risco bem grosseiro, ruim. Então, tem que ser uma ponta fina para sair, então, um traço bem condizente, né? E ser limpo com algodão, pano ou papel, ou seja, para tirar qualquer sujeira para não ficar mancha, né? Então, você pode ver que quem faz o desenho à mão e segue a risca, né? Essa parte de limpeza, sai um desenho totalmente limpo, né? Bem, sim, sem nenhuma mancha, nem nada do tipo, né? Também pode ser feito, pessoal, com, com lapiseira, né? Aí cada lapiseira vai ter uma espessura, geralmente A03, A05, A07. Utiliza-se essas três lapiseiras, né? Geralmente a 03 para você fazer aqueles traços mais que não sejam tão visíveis, a 05 para questão de caligrafia técnica e a 07 para riscos, né, mais grossos ali, por exemplo, contorno e dependendo ali a linha da cota, né? Bom, com relação ao laço, pessoal, a gente tem a dureza, né, do grafite. Então, a gente tem o grau do grafite, que vai variar do 9H, que é o extremamente duro, ao 6B, que é o extremamente macio. Ou número 1 macio ou número 3 duro, depende da aplicação, da classificação. A gente tem um tipo e acabamento do papel, né, que é o grau de aspereza. Então, quanto mais áspero o meu papel, né, mais tão duro tem que ser o grafite, né, para poder compensar essa questão do papel. A superfície de desenho, né? Então, quanto mais dura a superfície, mais macio tem que ser o meu grafite. E a questão da umidade, né? A gente tem condições de alta umidade, tende a aumentar então a dureza aparente do meu grafite. Bom, além do lápis, pessoal, para fazer os traços, né, eu preciso de alguns outros, como por exemplo o esquadro para poder fazer linhas com ângulos, né? Então, geralmente a gente tem os esquadros de 45 graus, né? 45 graus dá esse triângulo isósceles e também um de 30 e 60 graus, né? E a combinação desses dois esquadros eu consigo fazer ângulos, né, de combinação entre eles e traçar também retas paralelas e perpendiculares, né? Então, por exemplo, eu traçar retas paralelas, eu seguro um dos esquadros, eu guio o segundo através do papel. Então, eu vou fixo um e vou movimentando o outro, fazendo, por exemplo, traços paralelos, né? Isso para fazer retas paralelas aí e perpendiculares também. O compasso, né, para fazer círculos, né, circunferências, né? Então tem que ser muito bem, também tem que estar muito bem calibrado, né? Então, o tradicional, ele tem uma ponta seca e uma ponta com grafite. E geralmente alguns têm as cabeças intercambiáveis para canetas de nanquim ou tira-linhas, né? Então, o compasso ideal, só as pontas se tocam, né? Quando se fecha o compasso, né? Se não tiver fechado, quer dizer que o meu equipamento está descalibrado. E a ponta de grafite tem que ser apontada em bisel, né? Para dar aquela. Não pode ser aquela ponta triangular, tem que ser aquela só de um lado, né? Que fica meio que só um lado que é apontado.
e feito com o auxílio de uma lixa para dar um acabamento final. Além desse, pessoal, a gente tem o escalímetro, né? O escalímetro não necessariamente é a régua, né? Tanto que quem faz desenho não se recomenda fazer reta com escalímetro. O escalímetro serve apenas para fazer medidas, né? Então, eu não posso ficar usando ali para não desgastar a ponta, uma vez que o escalímetro tem que ser preciso, né? E geralmente ele é triangular, né? Então a gente tem ali os diferentes escalas, né? De 1 para 20, para 25, para 50, 75, né? Bom, e quais são, pessoal, as normas, né? Todo desenho técnico, ele vai ter, então, regido por normas ABNT. Então, por exemplo, tem os classificação dos desenhos, né, da representação gráfica da NBR 5984, que é a norma geral do desenho técnico, antiga NB8, e da NBR 6402, que trata da execução de desenhos de máquinas e de técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Também vai ter outras normas específicas, como a 10647. Então, ela definir os termos empregados em desenho técnico. Então, ela vai definir os tipos de desenho quanto aos seus aspectos geométricos, que é o desenho projetivo e não projetivo. Quanto ao grau de elaboração, né, que é o esboço preliminar e definitivo. Quanto ao grau de pormenorização, que é o desenho de detalhes e conjuntos. E quanto à técnica de execução. E pode ser a mão livre, né, ou utilizando o computador. Mesmo utilizando o computador, também tem que embutir as normas dentro desse... embutir assim, configurando, seja no AutoCAD ou seja, por exemplo, no SolidWorks. A norma 10068, que trata da folha de desenho, então ela é padronizar as dimensões da folha utilizadas na execução de desenhos técnicos, definir seu layout com suas respectivas margens e legenda. A 10582, que é a apresentação da folha para desenho técnico, então ela normaliza essa distribuição do espaço da folha de desenho, né? Definindo área para texto, espaço para desenho, né? Então, como regra geral, a gente organiza os desenhos distribuídos na folha, de modo a ocupar toda a área e organizar o texto acima da legenda junto à margem direita, ou à esquerda da legenda, logo acima da margem inferior. Então, se define, pessoal, por exemplo, na questão da folha, qual é a margem, né? Então, eu não posso desenhar na minha folha toda. Então, primeiro eu defino as margens, aonde o meu desenho vai estar delimitado, onde vai posicionar a minha legenda. Minha legenda, geralmente, né, que chama de legenda ou carimbo, que é a identificação do desenho, qual é a prancha, o que é o desenho, né? Quem é o autor, quem é a empresa, fica no canto inferior direito, né? Isso considerando uma folha de tamanho modo que é A4, por exemplo, A3, A2, A1. A A4, pessoal, geralmente é no meio embaixo, ali, bem no canto, bem na parte inferior ali, mais no centro. Uma vez que a folha A4, ela não é tão grande. E com a margem, se você restringe mais ainda o seu espaço físico de desenho, né? E além da parte do desenho em si, a gente também tem uma parte de anotações, pode ser uma tabela de especificações, pode ser algumas observações com o meu desenho, né? Algumas observações, por exemplo, para quem vai executar a peça ali, para quem vai executar alguma coisa daquele projeto, tem ali algumas anotações que podem se fazer necessárias aí conforme o meu desenho, o meu projeto pede. A norma 13142, pessoal, ela fala sobre o dobramento de cópias, né? Então, geralmente, a gente não vai fazer só uma folha de desenho, a gente pode fazer N folhas, pode ser até, sei lá, mais de 100 folhas. E essas folhas, elas não ficam soltas, além de encadernadas, né? Então, ela tem um espaço na margem que eu posso encadernar, fazer aquele, é, aquela articulação, né? Do encadernado. E além disso, ela tem que dobrar. Então, por exemplo, uma folha A0, ela é extremamente grande, né? Então, a folha A0, A1, A2 até A3, ela tem, então, formas, né? A norma 13142 fala como você deve dobrar de forma que fica praticamente só a legenda e a legenda ali identifica qual é a parte, né? E a folha fica toda dobrada. Aí, caso eu dobre, eu tenho que desdobrar ela, eu desdobro e vejo o que está no desenho. Depois volto ao normal e fica dentro do meu encadernado. E a norma 8402 fala da execução de caracteres, né? Então é a caligrafia, então não se pode também escrever de qualquer forma, né? Principalmente à mão, né? Tem que fazer então
tem que respeitar uma caligrafia com com os devidos tamanhos de letra, espaçamento, né, o que é letra maiúscula e letra minúscula, então cada um tem a sua proporção de tamanho ali, para realmente ficar uma letra bem feita ali e bem legível, a legibilidade. Então eu não posso fazer uma letra simplesmente cursiva, por exemplo, numa legenda em qualquer lugar, não, tenho que respeitar essa parte de execução de caracteres, né? Então, tudo isso aí são normas para a gente ali nortear, né, nessa questão do desenho. Bom, além disso, pessoal, a gente também tem a norma 8403, que é para aplicação de linhas em desenhos, o tipo de linhas, a largura de linhas, né? Então, ela vai fixar esse tipo, o escalonamento de largura de linhas, né, para os desenhos técnicos. A 10067, que é os princípios gerais, né, para representação em desenho técnico. O emprego de escalas, né, como empregar a escala, que é a norma 8196. A NBR 12298, ela vai também falar sobre a parte de corte, né? Então, como empregar a escala, né? Então, por exemplo, uma peça, por exemplo, uma edificação, né, no caso, um prédio, um grande empreendimento, é estabelecido que se coloque, por exemplo, na escala 1:50, ou dependendo, você diminui um pouco mais. O que você não pode é usar a escala de forma indefinida, sair diminuindo, porque, por exemplo, tantas vezes que eu for diminuindo, por exemplo, um prédio, eu vou perdendo detalhes construtivos, que no desenho vai acabar se perdendo se eu utilizar uma escala muito pequena. Então tem que ser uma escala racional, que além dela, quando eu conseguir retratar fielmente ali no meu projeto, que ela caiba também numa folha, mesmo que seja na maior folha disponibilizada. O mesmo vale para peças, né? No peça já faz o contrário, né? A peça eu tenho que ampliar ela o tanto quanto possível para realmente ver os detalhes. Geralmente peças mecânicas são menores, né? Então, por exemplo, é, um parafuso, um rebite, qualquer outra coisa aí na área do mecânico, realmente é menor a peça, né? Tá na ordem de milímetros. Então eu tenho que fazer uma escala de ampliação, né? Assim como o corte também, né? Então também para representar corte, né? Eu quero representar, por exemplo, o corte dessa borracha aqui. Tem necessidade, por exemplo, de eu representar um outro corte aqui, sendo que vai ser a mesma coisa. Então a norma também estabelece isso, né? Então não sair fazendo cortes indiscriminados ali no meu desenho. A norma 10126, né? Ela vai falar sobre a cotagem em desenho técnico, né? A 8404 ela vai fixar os símbolos e indicações complementares para identificação do estado de superfície, né? Então, por exemplo, se eu estiver lidando com uma peça ali, um equipamento que utiliza um metal, ele vai indicar ali quais são os símbolos, por exemplo, quando eu quero só deixar sobre metal, se aquela superfície vai passar com algum tratamento, por exemplo, se ele vai ser polido, se ele vai ser usinado, se ele vai passar por solda, né? Então, todo e qualquer processo que venha sofrer ali aquela área indicada ali na minha peça ou equipamento. A norma E6158, ela vai falar sobre o sistema de tolerância e ajuste. Então, ela vai estabelecer o conjunto de princípios, regras e tabelas que vão se aplicar à tecnologia mecânica, para permitir, né, uma escolha racional das tolerâncias e ajustes, isso visando, né, pessoal, conjuntos, né? Então, peças que vão se encaixar, eu tenho que ter, como diz ali, a tolerância e o ajuste correto, né? De forma, então, que essas peças possam encaixar sem um problema, sem que haja um retrabalho, tanto de uma peça quanto da outra, né? Já que essas peças são intercambiáveis, né? E a norma 8993, que é a representação convencional de partes roscadas, né? Então, também ela vai fixar essas condições exigíveis, né, do método convencional de representação simplificada de partes roscadas nos desenhos técnicos. Bom, vão ter normas também, pessoal, que vão regular os desenhos, a elaboração dos desenhos e a finalidade de atender uma determinada modalidade de engenharia. Então, por exemplo, a NBR 6409, ela vai ser específico para os desenhos de eletrônica. A 7191, ela vai então para execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. A 11534, ela vai abordar sobre a representação de engrenagens em desenho técnico. Então, dependendo aí, a norma vai direcionar para uma área específica. Então, por exemplo, por isso que é diferente você desenhar sistematicamente de forma padronizada uma placa impressa eletrônica do que, por exemplo, um parafuso. Então, são normas distintas, né? Então,
é diferente, não tem como você representá-los da mesma forma. Então você vai ter que elementos que você vai colocar e não vai ter em outro, né? E assim sucessivamente. Bom, pessoal, então, considerando aí que a gente parte do desenho à mão livre, né? Então a gente tem que ter essa noção. Não, hoje, pessoal, tudo é automatizado, hoje é tudo pelo software de desenho. Porém, quando a gente, por exemplo, está em campo, não tem, por exemplo, um tablet, não tem um notebook próximo, né? E a gente precisa meio que pensar em uma solução rápida, né? Ou, ou como diz, rascunhar alguma ideia ali, a gente precisa ter essa noção de desenho, né? Para poder fazer ali um desenho rápido, ali, um esboço rápido. Então é bom a gente desenvolver essa habilidade do desenho à mão livre, né? Mesmo que utilize, não utilize os materiais oficiais, nem o rigor da norma, mas a gente tem que ter essa noção do desenho à mão livre. E isso, pessoal, não precisa, não é nada de um bicho de sete cabeças, a gente vai praticando. Então, quanto mais a gente faz um desenho normalizado, né, bem rigoroso, a gente vai ver quando a gente vai estar escrevendo até reto por exemplo, uma folha totalmente sem linha, sem pauta. Quando você vê isso, a gente vai treinando, né? Aqui, pessoal, a gente tem algumas dicas, né, para fazer um desenho à mão livre. Então, nunca desenhar com a mão solta. Manter o antebraço ali, ó, apoiado com a prancheta, né? E a mão segurar o lápis naturalmente, sem forçar e tá apoiado na prancheta. Evitar desenhar próximo às beiradas da prancheta, por isso que se utiliza até as margens, para poder evitar desenhar muito próximo, por exemplo, das bordas ali mesmo, no limitação física da minha folha, né? Os traços verticais, né, pessoal, sejam eles inclinados ou não, são desenhados de cima para baixo, os horizontais da direita para a esquerda. Geralmente tem uns que fazem assim, geralmente você quando faz de baixo para cima já fica meio torto, né? O traço todo muito faz de cima para baixo tende a ficar um pouco mais reto, assim como a linha horizontal, da esquerda para a direita, que é o nosso sentido de leitura, né? Bom, pessoal, então a reta, né? Uma reta é representada por dois pontos, é a união, né? O que une dois pontos é uma reta. Então, a gente coloca o lápis em um dos pontos e mantém o olhar sobre o outro ponto, né? Para manter o lápis ali, para a gente poder segue uma linha leve para depois reforçar o traço, corrigindo eventualmente a linha traçada. Então, primeiro faz tipo uma espécie de rascunho e depois reforça ali, né? E com isso a gente faz as devidas figuras geométricas planas, como círculo, quadrado, triângulo, né? Retângulo, trapézio, né? Enfim, todos os polígonos aí que a gente conhece aí, né? E a partir deles também, né, a gente consegue também fazer a construção dos chamados sólidos geométricos, né? Bom, então, pessoal, do ponto de vista aí de desenho 3D, a gente tem o prisma, né? O prisma é um polígono ali, né? Um sólido geométrico, por exemplo. Essa borracha. Essa borracha, por exemplo, é um exemplo de prisma, né? Só porque se desconsiderar as pontas estão arredondadas aqui, ó, mas né, ela tem uma 3D, então ela tem largura, altura e profundidade, né? E ele é constituído de vários elementos. Então a gente tem a base, né? As faces e as arestas, né? Que são essas retas que ligam um ponto ao outro, e os vértices, que são os pontos, né? No caso aqui, né? Um prisma de base retangular, a gente tem. Bom, o desenho então da. Então, pessoal, para um desenho 3D, a gente tem que ter uma noção da chamada perspectiva. Para o desenho em perspectiva, pessoal, a gente precisa então ter a noção dos eixos isométricos. Então, por exemplo, a perspectiva isométrica, a gente faz três eixos, que é o x, y, z, cada um então com uma angulação de 120 graus, né? A gente olhando assim parece que tem um círculo, né? Mas se a gente for olhar de outro jeito, são 120, mas espacialmente está distribuído de outra forma, né? Aí, ó, tá mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tem a perspectiva isométrica, que são as linhas isométricas.
é 120, aqui a gente vê, mas tá 90, mas se você for olhar de um para o outro, tá 120. Então, desse para esse, desse aqui para esse e esse para esse. Então, tá, se você for olhar, for planificar esses três eixos, eles vão estar em 120 graus, né? Que no papel ela fica dessa forma aqui, né? Que chama de reticulado, que é a melhor forma da gente desenhar ali. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, ó. Papel reticulado. Isométrico, ó. Esse daqui, ó. Ó, tá vendo? Esse papel aqui, ó. Chama de reticulado. Reticulado para fazer, então, desenhos em perspectiva, tá vendo? A gente consegue fazer os desenhos em perspectiva. Então, são linhas, não são linhas retas, né? Ela tem essa angulação, que no, for ver no final ali, né? O frigir dos ovos, ele é 120 graus, porque é a perspectiva isométrica, que é o papel isométrico. Pera aí, pessoal. Opa, tá aqui. Bom, então, pessoal, como a gente faz aí a perspectiva isométrica do prisma, né? De objeto prismático ainda, o prisma retangular. Bom, então a gente tem que ter um modelo real para poder ter uma base de comparação, né? Então, geralmente, como eu falei, tem comprimento, altura e largura, né? Então, primeiro, a gente, no papel reticulado, a gente faz três eixos aqui, né? Faz um aqui, outro aqui e outro aqui. Que seria o a nosso eixo de referência, né? Que é o x, y, z. A segunda etapa, pessoal, é fazer, então, uma espécie de medida, né? Vamos supor que cada quadradinho aqui tem uma unidade de medida, sei lá, 1 centímetro. Vamos supor que esse aqui tem 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4. Então, seria um quadrado 4 por 4. Então, conto 4 aqui, aí traço um paralelo aqui. Conto 4 e outro paralelo, esse aqui de cima. Fiz, então, aqui as linhas que vão se cruzar, né? Terceiro passo vou fazer aqui o prisma de cima que tem dois, né? Então, dois aqui e mais quatro aqui. Então dois aqui e quatro aqui. Então, dessa forma, determinei a minha face superior do meu modelo. O quarto passo vou fazer então essa parte de baixo aqui, ó. Então, que é a face lateral. Fiz a face lateral, pronto, indiquei a altura e a largura. E depois, pessoal, vou apagar os excessos de linha, caso eu fiz linha demais aqui, ó, tá vendo? Igual tem aqui, ó, fiz com excesso, eu vou apagar. Pronto, aqui eu já representei essa mesma, tá vendo? Esse mesmo modelo, ele agora está representado numa perspectiva 3, numa perspectiva isométrica. Tem pessoal, isso aqui, pessoal, vai do treino. Tem pessoal aí que treina bastante aí à mão e sai um desenho em perspectiva isométrica quase perfeito, sem precisar do papel reticulado, né? Isso aqui vai dar habilidade, vai dar da habilidade e da prática também, né? Então, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês conseguem fazer um desenho em perspectiva, sem a necessidade, por exemplo, de apelar para o papel reticulado. Bom, pessoal, então não tem como a gente fazer desenho sem medidas, né? Então, para medida, a gente tem que pegar uma unidade base. No nosso caso aqui, né, a gente utiliza o sistema internacional, né, que foi concebido lá na França, né? Só que tem alguns países, né, que tem o seu sistema próprio, que é o sistema imperial. Por exemplo, Estados Unidos, né? Dependendo do Japão, o Japão, alguns utilizam o sistema internacional, outros não. E geralmente os países de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, uma vez que o sistema imperial surgiu na Inglaterra, né? E utilizava-se ali a base das medidas do rei, né? Então, pé, jardo, polegada, libra, né? E vai ter as conversões. Então, por exemplo, uma polegada é 25,4 milímetros, né? Ou 2,54 centímetros. E, além disso, a gente tem seus múltiplos e submúltiplos, né? Então, a gente tem aí o metro a base, né? Então, vai variando. Decâmetro, 1/10, decímetro é abaixo, né? Então, geralmente, por exemplo, para medir distância entre, por exemplo, cidades, a gente utiliza o quilômetro. Peças pequenas na área da mecânica, a gente utiliza uma base, 1 milímetro.
edificação, por exemplo, grandes construções, a gente também utiliza o metro. Então, vai depender. Terras, né? Geralmente a terra se fala no hectares, mas o hectares, a base dele é o hectômetro. Então, cada aplicação utiliza um submúltiplo como uma base. Por exemplo, nanotecnologia. Nanotecnologia eu lido, então, com objetos, com elementos, é, na ordem de nanômetros, por isso que é nanotecnologia. Então, são peças extremamente pequenas, só consigo enxergar, por exemplo, com o auxílio de um microscópio. A olho nu eu já não vejo, né? Nível de rugosidade, né? Por exemplo, uma peça de nível de rugosidade de uma peça, um rugosímetro, o que que ele vai utilizar? O micrômetro, assim por diante. Cada um vai ter uma base aí, né? Bom, e no sistema internacional, pessoal, a gente tem sete grandezas físicas independentes, que são chamadas as unidades base. Então, todas as unidades que vêm são derivadas dessas sete, independente da sua origem. Embora o valor dessa grandeza seja sempre fixo, não é raro, então, a forma de definir uma grandeza, né, sofrer alteração. Elas podem sofrer por diversos motivos. Então, pode ser um avanço tecnológico, onde se cria melhores condições de reprodução do valor unitário dessa grandeza, ou seja, com maior praticidade e menores erros, né? Então aqui a gente tem essas sete, né? Então a gente tem um comprimento, representado pelo metro. Hoje o erro atual de reprodução do metro a 10 a menos 11, ou seja, tá muito erro, bem pequeno, pequeno mesmo. A massa, né, que é o quilograma, também está na faixa de erro de reprodução de 10 a menos 9. O tempo, que é o segundo. A corrente elétrica, né, apresentada pelo ampere, a temperatura termodinâmica, né, que é a escala absoluta, que é o Kelvin, né, a intensidade luminosa, que é a candela, e a quantidade de matéria, que é o mol, né. Então, essas são as sete grandezas básicas aí. Bom, e uma coisa comum, pessoal, a gente viu isso até lá na metrologia, que é a chamada paralaxe, né. Então, eu chamo de erro por paralaxe. O que que vem a ser isso? Como a gente vai fazer uma medição, a gente tem que saber a forma de olhar. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma medição em um paquímetro, a gente não pode olhar muito assim de lado e nem de cima, a gente tem que olhar quanto mais próximo de 90 graus, melhor, né? Que a gente consegue fazer uma leitura correta da medida. Porque se a gente estiver olhando de um ângulo que não é favorável, a gente pode estar fazendo uma leitura errônea de determinado equipamento, determinada peça. Isso então pode ocasionar algum problema na frente. Ou uma peça ou peças com indicações erradas lá na frente, pode gerar falhas até críticas. Então, por um simples erro de paralaxe, a gente não conseguir medir da forma correta. Por exemplo, o termômetro, né? O termômetro também a gente não pode olhar de qualquer forma, tem que ser a 90 graus. E geralmente também, quando vai medir coisas com fluido em um tubo, geralmente tem aquela barriguinha, gente, aquela barriguinha, né, que a gente chama de barriga, que não é o termo correto. A gente tem que falar menisco, que é aquela basezinha, chama também de eu de menisco. Então a gente não pode medir pela maior indicação, tem que medir onde como diz aquela menor, diz aquele o mínimo da barriga ali está apontando. Se está apontando lá 20 ml, então a gente tem que olhar para aquele lá. Por isso que a gente olhar também de uma forma errada gera o chamado erro de menisco, né? Então, pessoal, quando manusear nesses equipamentos de trabalho, né, também, né, outra coisa que gera o erro de paralaxe é também por má conservação dos equipamentos, né? Então, manusear isso com cuidado, não pressionar, por exemplo, o cursor, se tratando, por exemplo, de um paquímetro ou um micrômetro, limpar, por exemplo, o paquímetro em local apropriado, limpar e guardar, né, limpar é, com o objeto correto e com um agente correto, ou seja, não utilizar qualquer produto, evitar que o equipamento não caia, né, porque isso pode danificá-lo, evitar riscos ou entalhes que possam prejudicar também a leitura e não bater em outros objetos.
Bom, pessoal, como eu falei, né, os nossos objetos 3D, eles podem, então, né, ser projetados em diferentes vistas, saindo de um objeto 3D para uma representação em 2D, em duas dimensões. E para isso, pessoal, a gente precisa entender três elementos, que é o modelo, o observador e o plano de projeção. Então, o modelo, pessoal, é o meu objeto, é aquilo que eu quero representar à sua vista, né? E ele pode ser tomado, pode ser uma figura, um objeto, uma peça, qualquer outro conjunto, né? Então, ele vai ser representado em posição que mostra a maior parte dos seus elementos, né? O observador, né, aquele então que vai observar o meu objeto ali, né? Então ele precisa realizar uma análise cuidadosa. Então, por exemplo, eu estou olhando essa borracha aqui, né? Então eu tenho que olhar como ela está sendo representada de frente. Se eu estou olhando aqui de frente, como eu estou vendo ela em duas dimensões. Eu vou olhar aqui agora pelo lado direito, meu lado direito aqui, né? Ó, meu lado direito ele tem essa forma aqui, ó. Então em 2D eu estou vendo isso aqui. Agora eu vou olhar superior. Superior, eu estou olhando essa forma aqui, que eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Vou olhar pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, essa parte arredondada. Então, no 2D é como se fosse uma peça, um retângulo. Eu não vou conseguir ver esse abaulado. Eu vou ver esse abaulado, por exemplo, na visão frontal, que é essa daqui. Aí, né, na visão frontal, eu vou conseguir ver, por exemplo, esse contorno aqui. Então, as diferentes vistas, eu vou ver então alguns detalhes da minha peça, até detalhes construtivos, que aí no final eu junto essas vistas, tenho a minha peça em 3D, né? Vendo, ó? Então, por exemplo, isso aqui eu estou vendo o modelo de cima, ó. Então é esse aqui, ó. Estou vendo o modelo de cima. Eu estou vendo ele de lado, ó. É esse aqui. Então, como se eu estivesse vendo ele aqui pelo lado. E aqui eu estou vendo de frente. Deixa eu ver aí, ó. Viu? Então, pessoal, para fazer essas projeções, eu vou partir de planos, né? Então, a tela é um plano de projeção, né? Então, ele pode ocupar várias posições no espaço. Então, a gente tem o semiplano vertical superior, o semiplano vertical inferior, o semiplano horizontal anterior e o posterior. Então, a partir deles, eu vou posicionar a minha borracha, por exemplo, posso posicionar ela aqui ou aqui, né? Que chama de primeiro ou terceiro diedros, né? Que são lá, ó, que eu considero cada semiplano desses aqui um diedro. Então, tem um primeiro diedro, contando a partir de um sentido anti-horário, do outro eu tenho um segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Então, eu posso desenhar em qualquer um desses diedros. Porém, por questão de convenção e de normatização, né, até por questão, considerando que a gente está lidando aí com um mercado globalizado, né? Ou seja, eu faço um projeto aqui, mas ele pode ser executado na China ou vice-versa. Um projeto vem da China, eu posso executar aqui. Então, esses desenhos, esses projetos têm que ser muito bem padronizados. Então, eu tenho que estabelecer, por exemplo, de onde está partindo o meu desenho. Então, eu não posso ir aleatoriamente, vou desenhar aqui pelo quarto diedro. Não. Ou é pelo primeiro ou pelo terceiro diedro. Então, países como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, ele tem uns desenhos técnicos no terceiro diedro. Eles fazem considerando que o meu objeto está aqui no terceiro diedro. E nos outros países, por exemplo, o Brasil e os demais, a gente considera o primeiro diedro, ou seja, o nosso objeto está aqui. Então, a gente está fazendo uma projeção aqui. Mas muda, pessoal, na prática, pouca coisa, né? Então, aí tem os diedros, ó. Então, por exemplo, no meu desenho tem essa simbologia. Se eu tenho dessa forma aqui, por exemplo, esse trapézio, esse círculo, o trapézio do lado esquerdo e o círculo do lado direito, quer dizer que o meu desenho está no primeiro diedro. Se for invertido, né, então quer dizer que está no terceiro diedro. Então essa é a diferença, pessoal. Vai mudar muda aí duas ou três, no máximo aí duas vistas, né? As outras permanecem praticamente as mesmas, como se fosse espelhado. Ok, pessoal? Aí depois a gente parte para a próxima aula aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tudo ok, pessoal? Estão me ouvindo aí?
tiver alguma coisa, falar alguma coisa aí, pessoal, se tiver algum assunto, tiver assim, aí pode dar uma mudada aí na próxima aula. Tá tudo certo? Não, por mim tá tudo certo, Tá professor. tranquilo? Bom, Tá, por pessoal, mim tá. então, com relação à atividade também tá tudo ok? Por mim tá tudo certo. Tá, então, isso aí, pessoal. Então, não havendo dúvidas aí, eu vou finalizar aqui por hoje. Se vocês tiverem dúvidas na execução dessa SAP aí, da situação de aprendizagem, pode me procurar, pessoal. Manda mensagem para mim ou pelo monitor aí, o Fabrício. Pode mandar aqui pelo chat aí da plataforma. Aí chega um lembrete ali no meu e-mail, eu respondo vocês, certo? Também pelo monitor, ele me repassa então a mensagem ou tira a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou desejar a vocês então uma boa noite, um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, professor, igualmente. Opa, tchau, Boa noite. Valeu. boa noite.